Porta Estreita, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Na bela lição de hoje, aprendemos como se dá a realidade de muitos espíritos que perdem a oportunidade da reencarnação por adentrarem as portas largas do mundo. A passagem evangélica em que há uma frase do Cristo falando da porta estreita é interpretada por Emmanuel como a porta que nos leva à redenção, por conta da dificuldade de atravessá-la. Ele diz que antes de reencarnarmos, nós pedimos as oportunidades das portas estreitas, a fim de que tenhamos glória nos círculos carnais. Sabemos da importância e da necessidade do sofrimento purificador. Pedimos o sacrifício que redime, exaltamos o obstáculo que ensina, compreendemos a dificuldade que enriquece a mente e pedimos então lições. Muitas vezes esquecendo da luz do entendimento que eleva os nossos caminhos infinitos da vida. Quando reencarnamos, porém, quando mergulhamos para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, muitas vezes optamos pelas portas largas por onde grande parte da multidão atravessa. Fugimos então à dificuldade, procuramos sempre o menor esforço, a preguiça, tememos o sacrifício exigindo vantagens pessoais, não servimos aos semelhantes, reclamando serviços dos outros para nós mesmos. E nesse sono doentio do passado,
atravessamos os campos da evolução sem realizar nada de útil, menosprezando os compromissos que assumimos antes da reencarnação. Emmanuel diz então que, em geral, quase todos os homens somente acordam quando a doença bate à porta, a enfermidade do corpo que alerta para a transformação da morte. Nesse momento, então, eles clamam: "Ah, se fosse possível voltar!" E aí vem a aflição do desejo de tornar a viver no mundo quando estão já no plano espiritual. Querem voltar à Terra para aprender as lições da humildade, da paciência e da fé, e entregariam tudo, se pudessem, para voltar a regressar na Terra nas vidas sucessivas. Porém, diz Emmanuel, é tarde demais. Pediram antes da reencarnação a porta estreita e receberam-na através das dificuldades, dos obstáculos, porém recuaram no momento de servir. E como se acomodaram nas portas largas do mundo, voltaram a integrar as fileiras dos ansiosos, daqueles que pedem para entrar de novo e não conseguem. Reflitamos, portanto, nas lições dessa página, nos alertas que Emmanuel faz a nós, porque pedimos a porta estreita antes da reencarnação. Sabemos das dificuldades que enfrentamos e já sabíamos delas antes de regressarmos à Terra. Porém, muitas vezes, no momento de enfrentar esses obstáculos e desafios, pedimos pela porta larga, pelas facilidades do mundo, pelo menor esforço, pela ausência de luta e de sacrifícios. Nesse momento optamos pela porta larga e desprezamos a porta estreita. E ao nos depararmos com a vida espiritual, nos arrependemos. Que possamos, portanto, não integrar essa fileira dos espíritos arrependidos pelo tempo perdido na Terra. Saibamos aproveitar a oportunidade da reencarnação a fim de servir ao próximo, a fim de nos melhorarmos interiormente, realizando a reforma íntima, praticando o Evangelho do Cristo na nossa vida cotidiana. Enfim, atravessando a porta estreita para recebermos as bênçãos do céu. Que assim seja.